Boa tarde, crianças. Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, segue a pauta da tarde. Hoje teremos aula de história. A professora Clara Miss fez uma explicação sobre o conteúdo de história. Assistam o vídeo até o final para Olá, depois alunos! Hoje realizarem nós as vamos atividades. estudar história, espaços públicos e espaços privados. É a nossa aula de história de hoje. A rua é um espaço público. Nossa casa é um espaço privado, as lojas são espaços privados. Então, a cidade está dividida em espaço público e privado. Uma praça é um espaço público. Espaços públicos pertencem à população. A rua é utilizada por todos, todas as pessoas utilizam uma rua. As praças também são utilizadas pelas pessoas. As praias são espaços públicos, as praças, os shoppings. Os espaços privados pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. As nossas casas são espaços privados, pertencem a nós. As lojas também. As escolas particulares são espaços privados, os shoppings. Espaços privados são preservados pelos donos. Quem cuida desses espaços são os donos. Espaços públicos são de responsabilidade do governo. Então, a prefeitura cuida dos jardins, né, faz manutenção das praças, cuidam das praças. Mas quem deve ajudar a preservar os espaços públicos? Quem deve ajudar? A população. Vamos cuidar do que é nosso. A população deve cuidar, nós devemos cuidar. Se é público, também é seu, então nós devemos cuidar, não podemos pichar os espaços, certo? Não destrua o que é nosso. E é crime pichar, é crime estragar os espaços públicos. As praias são espaços públicos, certo? As praças são espaços públicos e devemos cuidar. As ruas, as pessoas circulam livremente nas ruas, as pessoas circulam livremente nas praças, nos jardins, nas praias. Espaços públicos institucionais. A escola municipal, a nossa escola é um espaço público institucional. Os hospitais, as bibliotecas. Alguns espaços privados são utilizados como espaço público, como o supermercado, né, onde você vai com a sua mãe, com o seu pai no supermercado. Esse espaço é privado, mas ele também funciona dentro de determinados horários, certo? Tem horário para você ir no supermercado. Horário de funcionamento. Né? Nos supermercados eles têm horário de funcionamento e você pode circular livremente dentro do supermercado. Os espaços públicos também têm horário. A biblioteca tem horário para funcionamento, a nossa escola tem horário para funcionamento. As praças, vocês podem circular livremente. Alguns espaços podem ser usados em determinados horários, certo? Então, tem horário. As ruas você pode circular livremente, não tem horário. As praças também não têm horário para funcionamento.
A nossa casa é um espaço privado. Nossa casa é um espaço privado. Os seres humanos utilizavam as cavernas para morar. Depois, né, no tempo das cavernas, depois as pessoas foram construindo as suas casas e a nossa casa é um espaço privado. As nossas casas são nossas, pertencem a nós, certo? Ficou bem claro para vocês o que é um espaço público e um espaço privado? Os espaços de circulação na cidade. As ruas da cidade são espaços públicos que servem para a circulação de pessoas e de mercadorias. Isso são muito importantes para o trabalho e os trabalhadores, pois elas passam caminhões, motos, bicicletas, carros, entre outros. Nas grandes cidades, há também o trem metropolitano e o metrô, que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. As ruas também são espaços para encontro e a convivência com outras pessoas e podem ser diferentes entre si. Largas, estreitas, movimentadas, calmas, pavimentadas, arborizadas ou ainda de outros tipos. Observe as fotos. Então, crianças, como vocês podem ver, há diferentes tipos de cidade. As cidades de porte grande, que chamamos de metrópole, como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Também temos as de porte médio, como a nossa cidade, Guarapuava. E tem também as cidades de porte pequeno, como Laranjeiras, Candói, Pinhão. Agora vocês podem realizar a atividade 1. Há diferenças no trânsito das ruas mostradas nas fotografias? Explique. E a 2. Qual dessas ruas mais se parece com a rua da sua escola? Vocês lembram, né, como é a nossa rua? As formas de lazer. Existem muitas formas de lazer. Jogos, brincadeiras, assistir um filme ou um show, ler um livro, desenhar, pintar e conversar com os amigos, entre outras. Os esportes são a principal forma de lazer para muitas pessoas que assistem a partidas e competições nos estádios e nas arenas, pela televisão ou pela internet. Outras praticam os esportes com os amigos ou em equipes. Vôlei, basquete, natação, atletismo, ciclismo são algumas modalidades esportivas. No Brasil, o futebol é um esporte muito popular. Não apenas o futebol, né? Nós temos outros tipos de esportes. Então, lá na número 1, troque ideias agora com um familiar, já que não estamos na escola, né? Você gosta de praticar esportes? Qual? 2. No Brasil, são praticados vários esportes em equipe. Cite exemplos. Na página 139. Os parques e as praças são locais públicos e, por isso, são importantes áreas para a convivência da população das cidades. Esses lugares podem ter espaços para caminhar, brinquedos para as crianças, locais para a prática de esportes e áreas para descansos ou piquenique. Também é comum terem muitas árvores. Agora vocês vão responder. Na sua cidade, há parques e praças públicas? Você costuma frequentar esses lugares? Esses lugares são bem conservados? Há outras formas de lazer que sofreram algumas transformações ou modificações ao longo do tempo. As fotografias, as brincadeiras de rua, ouvir músicas e histórias, ou então na tela do cinema. De quais
dessas formas de lazer você mais gosta? Mande um áudio contando para a professora. Por fim, na página 143, converse com um adulto e peça ajuda dele para pesquisar imagens de uma forma de lazer quando o papai e a mamãe ainda era criança. E depois pesquise imagens de formas de lazer suas, atuais. Não esqueçam que a professora está ansiosa aguardando a foto das atividades de vocês. A hora da leitura será feita pelo nosso amigo Lafite. Ele enviará um áudio ou um vídeo para a professora. A banda de Chico Buarque de Holanda, São Paulo, 1966. Importante, fique em casa. Precisa sair de casa? Então, use máscara. Beijinhos, beijinhos e até amanhã.